Ô, Mário. Oi. Mário. Fala, César. Maurício está esperando chegar mais ao final do trato digestivo, pô. A gente está no começo ainda. Tá descendo. Mário, bloqueei aqui, tá? Questão de tempo. Então vamos começar. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos começar mais um webinar da Rico. Em nome da Rico, queria agradecer a presença de todos, dar esse espaço de invadir a casa de todo mundo aí para a gente conversar um pouquinho sobre a atualização do tratamento do câncer gástrico. Essa noite nós temos 3 palestrantes. O primeiro deles será o Dr. Osamu Okazaki, que falará sobre o tratamento endoscópico do câncer gástrico precoce. Dr. Osamu é endoscopista do Real Hospital Português. E em seguida teremos a palestra do Dr. Euclides Martins, que falará sobre o tratamento cirúrgico do câncer gástrico. Dr. Euclides Martins é cirurgião do Rico, cirurgião do Hospital da Restauração e professor da Universidade Federal de Pernambuco. E, por último, nós seguiremos com o Dr. José Fernando Prado, oncologista clínico do IMIP e do Real Instituto de Oncologia, do RHP, que falará um pouquinho do tratamento na parte oncológico clínico. Agradecemos também a presença dos nossos debatedores, Dr. Marconi Meira, cirurgião-chefe do Hospital do Servidor do Estado, do Memorial São José, professor da Uninassal, e não poderia deixar de dizer com todo o carinho da nossa amizade, que já vem de longa data. Obrigado, Marconi, pela presença. Os demais debatedores, doutora Carolina Zitzlaff, eu sempre erro, mas hoje eu acho que eu acertei, oncologista do RHP, e doutora Suzane Leite, radio-oncologista do RHP, do IMIP, do Oswaldo Cruz. A todos, nosso muito obrigado. E agora eu queria passar a palavra para o doutor Osamu proferir sua palestra. Osamu, é contigo. Obrigado, Mário. Boa noite. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de câncer gástrico precoce, né? Tratamento endoscópico do câncer gástrico precoce, hoje é o tema. O câncer gástrico precoce, que por definição é aquele que está restrito às camadas mucosa e submucosa, independente de acometimento linfonodal, né? E hoje o grande desafio ainda do tratamento do câncer gástrico é realmente o seu diagnóstico. Só para ilustrar isso, esse trabalho em inglês mostra que mais de 8% dos pacientes que foram diagnosticados com câncer gástrico tinham endoscopia dita como normal dos últimos 3 anos. Esse outro trabalho espanhol mostra que mais de 9% dos pacientes com câncer gástrico tinham endoscopia normal dos últimos 3 anos. Isso tudo só mostra, né, que a gente ainda faz um exame diagnóstico de muita baixa qualidade. Existem alguns princípios básicos para um exame diagnóstico de boa qualidade que a gente vê muitas vezes passar em branco na rotina aí do dia a dia dos endoscopistas. Eu trouxe alguns desses critérios básicos aí para a gente poder dar uma revisada. O preparo do órgão para o exame é fundamental, né? Muito se fala de preparo de cólon para o exame, preparo inadequado de cólon, não dá para fazer o exame, mas existe preparo inadequado do estômago também para o exame, né? Um estômago mal preparado como esse, com muita saliva, muito muco, prejudica demais a avaliação da mucosa e faz com que a gente possa deixar passar despercebido lesões até fáceis de serem identificadas, né? Após um adequado preparo do estômago, lavando bem com Lufital, com algum proteolítico, fica mais fácil de identificar essa lesão e não podemos deixar de fazer isso a cada exame. A insuflação adequada do órgão também é fundamental, né? Pregas não insufladas como essas podem esconder lesões até avançadas, né? E fáceis de dar diagnóstico. O exame sistematizado é fundamental, ele permite que a gente avalie todas as paredes ao término de cada exame, evitando os pontos cegos. E a cromoscopia com índigo carmim, que é usada há mais de 30 anos no Japão, e hoje, infelizmente, no Brasil ainda pouco se usa e pouco se fala sobre cromoscopia. Mas é um importante auxiliar e ajuda demais no diagnóstico das lesões, principalmente as precoces. Esse aqui é um caso de um paciente oriental, 80 e poucos anos,
um pouquinho de atrofia da mucosa gástrica, múltiplas áreas de metaplasia intestinal, né? Para quem não é endoscopista, todos esses pontinhos vermelhos que parecem ser erosões, na verdade são áreas de metaplasia intestinal, que a gente sabe que tem um maior potencial para virar um câncer precoce. E é difícil de avaliar esse estômago, né? Porque tem muitas áreas para a gente avaliar. Mas com a cromoscopia, né, com o índigo carmim, ele dá um realce nas lesões, na superfície, no relevo das lesões, e aí fica praticamente impossível a gente deixar passar batida uma lesão dessa, né? Vejam que a luz branca, a lesão está aqui, é bem discreta, mas que depois da cromoscopia fica bem fácil de identificar. Outro ponto importante de falar é realmente a biópsia, né? O local da biópsia é importante. As lesões têm áreas mais irregulares. Essa aqui, por exemplo, tem essa área deprimida. Então, se tiver que escolher um ponto para biopsiar, deve ser esse aqui. Olhando mais de perto, essa área deprimida realmente tem uma irregularidade maior de superfície e de vascularização. Então, a chance de eu dar o diagnóstico biopsiando essa área é muito maior do que biopsiando essas outras áreas aqui. Costumo fazer uma biópsia única nessa área mais suspeita, né, para evitar fibrose de toda a lesão e dificultar a ressecção endoscópica. Essa lesão realmente era adenocarcinoma precoce, o paciente foi submetido à ressecção endoscópica. A magnificação é outro método auxiliar que nos ajuda bastante, né? Essa lesão aqui, por exemplo, no antro, na grande curvatura bem discreta, 5 a 7 milímetros, poderia facilmente ser confundida com erosão, e se a gente não examina com cuidado, esse laudo vai com uma gastrite erosiva de antro. Aqui a cromoscopia com NBI e a magnificação a gente já identifica aqui essa lesão deprimida, né, um 2C, com muita irregularidade de vascularização, muita irregularidade de superfície em algumas áreas quase ausentes, e uma linha demarcatória entre lesão e mucosa normal. Esse achado endoscópico já faz a gente garantir com mais de 90% de chance de acertar que essa lesão é neoplásica, mesmo sem biópsia. Abrindo um parênteses aqui para as lesões indiferenciadas, né, que são mais difíceis de dar diagnóstico na fase precoce. As diferenciadas têm um background de atrofia, né, na mucosa, metaplasia intestinal, e aí esses pacientes a gente já vê com mais cuidado, que sabe que tem mais risco de ter um câncer gástrico. As lesões bem diferenciadas geralmente são hiperemiadas, né, mais avermelhadas, e as lesões indiferenciadas, elas geralmente são mais pálidas e podem acontecer no estômago endoscopicamente normal, como esse aqui. Esse caso foi feito pelo Dr. Fábio Kawaguchi, né? Quem não conhece é um endoscopista lá do ICESP, meu mentor, me ensinou muito de ISD. Ele fez esse exame nessa paciente de 30 e poucos anos, sexo feminino, estômago aparentemente normal, né? A gente olha de cara, a gente fala que é um estômago com baixo risco para ter câncer, mas na parede anterior do antro tem essa lesão muito discreta, de 7 milímetros, pálida, com uma depressãozinha bem discreta aqui. Foi biopsiada e veio um adenocarcinoma com anel de Sinete. Essa paciente, pela idade, foi submetida a uma gastrectomia e está bem. Outro exemplo de uma lesão indiferenciada, mais uma vez notem que é uma lesão pálida, né? É mais branca em relação à mucosa normal, mas é bem discreta, né? Difícil de diagnóstico. Quando a gente fala de tratamento endoscópico, a gente tem que citar os critérios clássicos de Gotoda, né, para ressecção endoscópica. Segundo ele, o adenocarcinoma bem diferenciado, não cerado, menor ou igual a 20 milímetros, seria indicação absoluta de ressecção endoscópica, enquanto que as bem diferenciadas, maiores que 20 não ceradas, ulceradas menores ou iguais a 30, as com invasão submucosa superficial, né, que é até 500 micrômetros, menores ou iguais a 30 milímetros, e as indiferenciadas não ceradas, menores ou iguais a 20 milímetros, estariam incluídas nos critérios estendidos, expandidos para ressecção endoscópica. Vale lembrar, né, que essas lesões que se enquadram nos critérios expandidos têm como tratamento padrão ouro ainda o tratamento cirúrgico. Isso valeu até 2018, quando os japoneses publicaram um novo guideline de tratamento de câncer gástrico, né, que para a gente só chegou em janeiro desse ano, se não me engano. Segundo esse novo guideline, as lesões não ceradas maiores que 20, bem diferenciadas, né,
e as ulceradas menores que 30 passaram a fazer parte dos critérios absolutos de ressecção endoscópica, enquanto esses outros 2 subgrupos permanecem como critérios expandidos e seguem aguardando aí os resultados de um trabalho multicêntrico japonês. Em relação às técnicas de ressecção, a gente cita 2, né? A mucosectomia convencional e a dissecção endoscópica submucosa, que é o ISD. Os trabalhos mostram que o ISD tem uma maior taxa de ressecção em bloco, uma maior taxa de ressecção R0 e uma menor taxa de recorrência quando comparada à mucosectomia. Então, quando a gente está tratando uma lesão neoplásica, de preferência deve ser tratado pelo método da dissecção endoscópica submucosa, ISD. Para quem não conhece, eu trouxe um vídeo aqui para ilustrar como é que é feito o procedimento. Esse aqui é um paciente relativamente jovem, 50 e poucos anos, uma lesão ulcerada aqui na parede anterior para a pequena curvatura do antro. Inicialmente, a gente faz a avaliação da lesão luz branca, a cromoscopia, fazemos a marcação da lesão, né, para garantir que a gente resseque toda a lesão. Em seguida, injetamos uma solução salina com índigo carmim, né, na submucosa e criamos uma bolha que separa a camada muscular da lesão. Isso cria um campo para a gente poder dissecar toda a lesão. A incisão da mucosa sempre feita por fora das marcações, né? Lembrando que por dentro da marcação está a lesão, cortamos a mucosa sempre por fora para garantir a ressecção total da lesão. Aqui já é a dissecção da camada submucosa, né? Toda essa parte em azul foi onde a gente injetou nossa solução e é onde a gente trabalha, a camada submucosa. Dissecção sempre com bastante cuidado para evitar qualquer tipo de complicação. A hemostasia a gente consegue fazer com bastante precisão, né? Só para ilustrar aqui embaixo está a camada muscular, né? Aqui em rosa, em azul a submucosa e aqui para cima estaria a lesão. A gente sempre trabalha nesse plano entre a muscular e a submucosa. Coagulação dos vasos e aqui já no final da dissecção a peça cirúrgica para cima e o leito de ressecção aqui embaixo. O aspecto pós-ressecção é esse, né? Fica exposto no leito só a camada muscular, as camadas submucosa e mucosa saem junto com a peça. Né? Todos esses vasos são cauterizados para evitar sangramento tardio. Isso aqui vai virar uma úlcera que depois vira só uma retração cicatricial. De rotina, a gente fixa a peça num bloco de cortiça para garantir que o patologista consiga avaliar todas as margens. Um outro caso, né, que acontece com alguma frequência, o paciente fez uma endoscopia com biópsia aleatória e numa dessas biópsias foi flagrado um foco de displasia de alto grau. A indicação nesses casos é realmente repetir a endoscopia com cromoscopia, porque grande parte desses pacientes já tem lesão identificável que não foi vista em exame anterior. Esse foi o caso dessa paciente. A luz branca, à primeira vista, chama atenção muita atrofia, algumas áreas de metaplasia intestinal e uma retração cicatricial aqui na região pré-pilórica, mas não conseguimos, a luz branca, realmente definir bem uma lesão. E após a cromoscopia fica bem fácil, né? A cromoscopia permite isso, a gente consegue delimitar bem a lesão deprimida, um 2C, pré-pilórica. De rotina, costumo fazer uma pancromoscopia, né, corar todo o estômago, porque não é infrequente a gente achar mais de uma lesão sincrônica nesses pacientes. Essa paciente tinha essas 2 áreas suspeitas, né, mas foram biopsiadas e vieram só com metaplasia intestinal. Foi submetida à dissecção endoscópica submucosa, deu um pouquinho de trabalho, porque como era numa área de cicatriz, tinha muita fibrose e pegava um pouco do canal pilórico, mas foi possível ressecar por completo um adenocarcinoma bem diferenciado. Um outro caso é paciente que tratou um câncer gástrico precoce por endoscopia, repetiu no exame de segmento aí uma biópsia para pesquisa de H. pylori e foi flagrado um foco de adenocarcinoma. Repetiu a endoscopia por 2 vezes com cromoscopia, não foi possível identificar a lesão. A gente vai ver porquê, né? Um estômago bem difícil de avaliar, retração cicatricial, muita metaplasia intestinal
difícil realmente, e conseguimos identificar uma área mais suspeita aqui, medindo 5 milímetros na região pré-pilórica. A magnificação achada era realmente sugestiva de neoplasia, né, irregularidade da superfície e da vascularização. E para não perder mais uma vez essa lesão, foi optado por ressecção nesse mesmo momento. Uma lesão pequena, foi dissecado sem nenhum problema, e o anátomo patológico mostrou que realmente se tratava de adenocarcinoma gástrico bem diferenciado. Em relação aos resultados, né, se a gente pega os estudos orientais, ISD tem excelentes resultados, alta taxa de ressecção em bloco, alta taxa de ressecção R0, alta taxa de ressecção curativa e baixa taxa de complicação, né, perfuração 3% e sangramento 4%. Lembrando que grande parte dessas complicações são tratáveis endoscopicamente. Tem que falar também do lado negativo, né? Em relação à mucosectomia, é realmente um procedimento de maior duração, com um risco um pouco maior de perfuração e tem uma curva de aprendizado bem mais longa, né? Grande parte dos endoscopistas que hoje fazem ISD no Brasil tiveram parte da sua formação em algum centro japonês, e isso acaba limitando demais a difusão do método. E uma outra coisa importante é que os convênios não são obrigados a pagar por esse procedimento. Em relação à cirurgia, né, o ISD mostrou um menor tempo de internação hospitalar, uma menor taxa de complicação, um menor custo, né, em relação à gastrectomia subtotal e total. Em relação aos resultados oncológicos, uma taxa de recorrência local sem diferença e também não houve diferença na sobrevida em 5 anos. Houve sim um aumento, uma maior incidência de lesões metacrônicas, uma vez que na endoscopia a gente não remove o órgão, né? E sabemos também que esses pacientes que já tiveram uma lesão, um câncer gástrico, eles têm um risco aumentado de lesões metacrônicas, por isso devem ser mantidos em segmento com endoscopia anual, pelo menos bianual no máximo, para que a gente possa flagrar essas lesões no estágio precoce e tratá-las endoscopicamente. Bom, era basicamente isso que eu tinha para falar. Espero que tenha sido de algum proveito. Samu, muito obrigado. Brilhante aula, muito clara, parabéns. Nós agradecemos mais uma vez pela participação. Queria avisar a todos que ao final das apresentações vocês podem postar perguntas no chat e a gente vai fazer a pergunta aos apresentadores também. Dando seguimento ao webinar, eu vou convidar o meu amigo, o professor Euclides Martins, que vai falar um pouquinho da atualização do tratamento cirúrgico do câncer gástrico. Professor Euclides, é contigo. Olá, boa noite a todos. Deixa eu só esperar Isso, perfeito. Vamos só olhar se a apresentação entrou. Dois segundinhos. Vocês conseguem ver a apresentação? Ainda não, ainda não. Sabe por quê? Coloca apresentar agora, professor, depois deixa o PowerPoint Coloquei. aberto. Coloca novamente, tá sem apresentar. Permitir. Vai lá em apresentar agora. Isso, tá indo. Agora vai na janela do PowerPoint. Abriu? Abriu. Abriu, modo apresentação. Tá. Ok. Estão me ouvindo? Estamos sim. Perfeitamente. Perfeitamente. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de saudar a todos, mas não posso deixar de agradecer a presença de algumas pessoas que eu vi que já entraram aí no chat. Dr. Marcelo Gominho, Dr. Luiz Domingues, Dr. Eduardo Siqueira, Carla Rameri e Vandré Carneiro, e os demais presentes
e agradecer a presença dos demais. Esse tema é um tema, digamos assim, que é muito interessante para o gastroenterologista, né? Por isso a ideia da gente de também colocar o pessoal de endoscopia. Obviamente, eu acho que praticamente todos aqui já se depararam com pacientes portadores de câncer gástrico. E a gente sabe como esses pacientes chegam em estágio avançado da doença nas nossas enfermarias, nos nossos consultórios. É uma realidade um pouco diferente da realidade vivida na Ásia, especificamente Japão, Coreia e China, onde tem programas de screening. Não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Todas as fotos e peças cirúrgicas e vídeos são de pacientes operados por nossa equipe. Antes da gente entrar propriamente no tratamento cirúrgico, a gente sabe que o câncer gástrico hoje representa o quinto mais comum, do ponto de vista de estatística mundial, sendo o terceiro mais mortal, né? E existe essa diferença da sua incidência na Ásia, nos países que têm alta prevalência, como, por exemplo, o Japão, 90 para 100 mil casos, e uma diferença, eu peguei aí um dado holandês de 10 para 100 mil casos. E eu peguei a Holanda exatamente porque a Holanda tem centros de tratamento de câncer gástrico e publica bastante também. Quando a gente compara do ponto de vista de estadiamento clínico, a maioria dos cânceres tratados na Ásia são de estadiamento clínico inicial. São menores do que um T2N0. E aí, quando vai para a Europa, chega a 75% em estágios mais avançados, acima de T2N1, pelo menos. Uma outra diferença também, em relação aos pacientes tratados na Ásia e na Europa, na Ásia, eles são pacientes mais magros, né? Tem um IMC médio de 23. E na Europa, e também aí poderia se levar para as Américas, de uma forma geral, esse paciente é mais gordo, de uma forma geral até mais com sobrepeso, né? Com IMC maior que 28. Do ponto de vista de cirurgia minimamente invasiva para o câncer gástrico, a gente tem a primeira gastrectomia laparoscópica, que aconteceu em 94, e a primeira robótica em 2002. O benefício da cirurgia minimamente invasiva para o câncer, tratamento do câncer, e para qualquer, na verdade, patologia, é indiscutível, né? A cirurgia minimamente invasiva tem menor dor do pós-operatório, porque tem uma menor resposta endócrino-metabólica imunológica ao trauma. Leva a um retorno da função intestinal, flatos e dieta mais precocemente, né? O funcionamento do intestino, ele inicia precocemente e a gente pode alimentar esse paciente da alta de forma mais precoce. Leva um menor tempo também de permanência hospitalar, exatamente porque ele tem uma recuperação mais rápida. E aí, por esses motivos todos e pela disseminação, nas últimas décadas, a cirurgia minimamente invasiva teve um aumento muito grande, mundialmente falando, e a gente pode hoje, baseado nas evidências, que são relativamente recentes, e aí a gente vai mostrar, que a cirurgia minimamente invasiva para câncer gástrico, precoce e avançado, é seguro e viável, né? Entretanto, tem uma curva de aprendizagem árdua, especialmente na reconstrução do trato gastrointestinal. Acredita-se que em torno de 50, alguns trabalhos trazem 60 casos para a gastrectomia laparoscópica, e para a robótica isso cairia para 20 casos. E aí a gente vai entender um pouquinho por que a robótica, esse número de casos reduz. Nesse slide, a gente mostra uma comparação, na verdade, que a gente classicamente coloca laparoscópica versus robótica. Mas eu acho que, na verdade, a gente não pode fazer essa avaliação versus, e sim a laparoscópica mais a robótica.
A gente vê um set laparoscópica com todos os equipamentos que são necessários e a gente vê que o robô, ele, na verdade, utiliza 3 equipamentos, né? O console onde o cirurgião senta e opera, o carrinho de vídeo semelhante ao do laparoscópio e o robô propriamente dito, que é que vai se acoplar o carro do paciente, digamos assim. E, eventualmente, algumas cirurgias podem ser feitas com o laparoscópio e com o robô, com tempos distintos. A robótica, ela se estabeleceu e ela veio realmente para ficar. A gente está mostrando aí o robô da Intuitive, que é o Da Vinci, o XI, mas tem alguns robôs já prontos no mercado e brevemente vão estar chegando. Tem o Versius, tem o Weber também, né? E cada um com uma peculiaridade, mas a vantagem em relação à cirurgia robótica é indiscutível. A ergonomia, os movimentos são menores, né? A fadiga é menor. Obviamente, quando você faz laparoscopia, você fica em pé, você fica horas em pé, e aí você faz movimentos mais longos. E o robô te permite movimentos mais delicados, menores, e, obviamente, cansa muito menos o cirurgião. Tem um filtro para o tremor. O robô também permite 7 graus de liberdade, coisa que nenhuma mão vai fazer, com 90 graus de articulação e 540 graus de rotação. Suturar em espaços bem fechados, como, por exemplo, pelve, a própria área da junção esofogástrica, que a gente tem ali, o fígado, os pilares diafragmático e hiato diafragmático, é muito mais fácil com o robô. O robô também tem um terceiro braço, que você usa para retração. Então, você fica praticamente com um auxiliar lá fixo, a mais com a robótica. Além do comando da imagem também que o cirurgião tem. E tudo isso junto, acredita-se que esse ganho de destreza chega a 65%. A visão tridimensional, magnificada e estável. Ainda pode lançar mão da utilização do verde indocianina com o infravermelho para avaliar vascularização de tecidos e linfonodo sentinela. Faz uma linfografia com o verde indocianina. A gastrectomia, classicamente, pode ser realizada subtotal, distal, total, e isso a gente faz tanto por laparoscopia como por robótica, bem semelhante ao que se faz na laparotômica. Esse é importante que seja dito. Não se faz uma cirurgia menor, se faz uma cirurgia semelhante e com as vantagens que a gente vai citar. Do ponto de vista de linfadenectomia, o que é feito é o clássico, né? Procura-se fazer para lesões gástricas avançadas a linfadenectomia D2, tá certo? Onde além dos linfonodos perigástricos de gástrico esquerdo, também os linfonodos dos vasos do tronco celíaco, de hilo esplênico e de ligamento hepatogástrico. Se for uma total, inclui esse. Se for uma distal, você tem um número menor de secados. Do ponto de vista de número de linfonodos, para ser considerado uma gastrectomia D2, pelo menos 25 linfonodos. Mas quando a gente vai ver, na maioria dos trabalhos, eu vou mostrar já já, esse número sobe para 30, 40, 45, digamos que entre 30 e 50 linfonodos seria um número adequado. E aí vem a pergunta, a gastrectomia minimamente invasiva, ela é segura? Quais os resultados cirúrgicos e oncológicos? E essa resposta já está dada há algum tempo no mundo, né? Quando a gente vai falar de cirurgia minimamente invasiva, laparoscópica e robótica, de cara a gente inclui logo esses 3 países, né? Japão, Coreia e China. E a Coreia, realmente, eles cresceram e publicam muito. Eles praticamente operam robótica ou laparoscópica, tanto em câncer gástrico precoce como em câncer gástrico avançado. E vocês podem observar que o número de linfonodos em questão, ele é adequado, né? Você pode ver aqui, por exemplo, trabalhos com D1,
ou com D2, você vê que o número de linfonodos é bem semelhante em todas essas comparações de cirurgia aberta com cirurgia laparoscópica. Quando você vai analisar especificamente D2, e aí você tem esses clássicos grandes trials cirúrgicos, digamos assim, né? Aqui eu acrescentei 2 holandeses que são realmente de destaque, fortes. Você vê que, do ponto de vista, os resultados dessas trials, né, os clássicos coreanos, o Class 2 e 3, o japonês, o chinês e os 2 holandeses, do ponto de vista de resultados cirúrgicos e resultados oncológicos, a maioria avaliando sobrevida livre de doenças e sobrevida global de 3 e de alguns de 5 anos, os resultados são semelhantes ao que a gente tem classicamente com a cirurgia aberta, mas com algumas vantagens. E aí eu separei aqui, eu fiz esse corte especificamente analisando gastrectomia robótica, e quando você vai comparar a quantidade, vocês vão ver a quantidade de publicações, iniciando em 2009, com número pequenos, mas posteriormente, números imensos, como esse aqui, 436 robóticas, comparando com 861 laparoscópicas. Estudo coreano, né? Da Coreia do Sul. Então, você vê que a experiência vem seguindo, vem aumentando, até bem recentemente, o ano passado, e inclusive um estudo japonês comparando de 2016 com 370 gastrectomias robóticas com 132 laparoscópicas. E até mais recentemente, você vê que realmente a cirurgia minimamente invasiva veio para ficar e se estabelecer como um padrão de rotina. Quando você vai ver os trabalhos europeus, vê a diferença, né? Eu passei aquela quantidade toda, 2 slides, só com os trabalhos asiáticos. E aí vale a pena chamar a atenção para os trabalhos italianos. Apesar de casuísticas menores, do ponto de vista de qualidade, os trabalhos italianos são comparáveis e também com resultados oncológicos e resultados cirúrgicos adequados. E aí, de propósito, eu coloquei aqui a bandeira do Brasil, a bandeira de Pernambuco, para mostrar uma linfadenectomia realizada por nós, né, no grupo. E a gente também consegue fazer alguma coisa com qualidade. Aqui seria a imagem do tronco celíaco, tá certo? A ligadura da gástrica esquerda. Aqui você consegue visualizar a artéria hepática comum e a artéria esplênica proximal. A gente chama a esplênica proximal 11P pelo menos 5 centímetros e a distal o restante, né? Então você consegue visualizar a artéria esplênica bem, né? Fica essa imagem como se fosse um U se formando aí. E resumindo, essa é uma linfadenectomia que a gente considera adequada. E aí, comparando com a linfadenectomia robótica, né, aqui a gente vai estar liberando o gastrocólico. Não foi proposital a imagem da robótica ser melhor, mas é porque realmente o filme foi melhor registrado. Tá? Ligadura da cadeia 6, aqui é próxima à cabeça pancreática. Secção do estômago distal, na verdade, já na primeira porção duodenal. E aí a gente está dissecando aqui no ligamento hepatogástrico, né, deixando limpo o 12A, e vai começar a dissecar os vasos do tronco celíaco. Vai aparecer agora aí, você vê a veia gástrica esquerda, já foi ligada, e posteriormente a artéria gástrica esquerda e o tronco celíaco aí bem visualizado e bem dissecado. E aí terminando a liberação posterior do estômago.
Na linfadenectomia, a gente tem que tomar alguns cuidados. Cuidado especial na dissecção das estações 12A e 10, especificamente pelo risco de lesões de fístula biliar e pancreática. E também cirurgias prévias e bucnodal também pode levar ao risco de lesão iatrogênica, né? Isso, na verdade, essas dissecções servem também para a cirurgia aberta. Entretanto, no início da curva de aprendizagem, são duas questões que precisam ser bem lembradas, porque são duas questões que podem trazer dificuldade. E alguns trabalhos sugerem uma superioridade em relação à robótica. Realmente, a dissecção nodal da robótica, ela é, do ponto de vista técnico, muito mais, digamos assim, tranquila. E aí vem a reconstrução, né? A gente também tem várias formas de reconstruir. Quem é cirurgião e já foi para vários congressos, ensinando ou mostrando vídeos de reconstrução esôfago-gástrica ou gastroentérica, e aí a gente optou por fazer a reconstrução como a gente faz na aberta. A reconstrução grampeada, intracorpórea, tá certo? E complementando eventualmente com sutura. Essa reconstrução da robótica vai dar, talvez, para entender melhor, o isolamento da junção esôfago-gástrica, a abertura da região distal do esôfago, né, na verdade, cardioesôfago, colocação da ogiva, a gente usa um grampeador circular, 25, normalmente para fazer essa anastomose, e a utilização de um grampeador linear. Vocês viram que a gente bota um fio amarrado ao circular. E esse fio fica na linha de sutura do esôfago e a gente consegue puxar e tracionar a ogiva para dentro da cavidade abdominal e vai passar a alça mesocólica e para confeccionar o Y de Roux. E aí a gente vai abrir a alça, a gente primeiro faz a anastomose na gastretotal, esôfago jejunal, e posteriormente a gente faz a enteroanastomose e secciona a alça. É muito semelhante ao que o pessoal da bariátrica também utiliza. Existem limites na cirurgia minimamente invasiva, ou seja, tumores avançados, T4B, mais especificamente, que invasem estruturas adjacentes, podem ser ressecados por cirurgia minimamente invasiva, laparoscópica ou robótica. É possível, tá certo? Mas a gente não pode colocar isso como adequado. Esse tipo de tumor, ele ainda deve ser operado laparotômica, ainda deve ser operado aberto. Claro, você pode ter um ou outro cirurgião que é um expert em operar especificamente gastrectomia laparoscópica e ou robótica, e ele desenvolve uma expertise tão grande que é possível ele ressecar órgãos adjacentes, como, por exemplo, segmentos hepáticos ou baço e parte do pâncreas também. Mas, do ponto de vista oncológico e do ponto de vista de segurança, realmente ainda é considerado limite. Do ponto de vista de resultados cirúrgicos, se a gente pegar a taxa de conversão geral, ela fica, em alguns trabalhos, praticamente zerada, né? Obviamente, principalmente para os cânceres gástricos precoces, como é muito frequente na Ásia, e pode chegar a 6% em algumas publicações. A morbidade cirúrgica pode chegar em torno de 15%, e a mortalidade hospitalar em torno de 1,5%. Essa morbidade, ela pode ser até um pouco maior se você incluir as morbidades clínicas, tá? A robótica, em relação à laparoscópica, os trabalhos registram algumas vantagens, digamos assim. Uma menor perda sanguínea, praticamente todos registram isso.
Mas aí é um volume também não muito diferente da laparoscópica e que não faz grande diferença. Mas um maior número de linfonodos dissecados, principalmente aqueles pacientes obesos. E aí, realmente, a robótica entra na frente. Uma maior preservação esplênica, exatamente pela capacidade da robótica de fazer uma dissecção mais delicada, mais técnica. Uma menor taxa de fístula pancreática. Tem um momento na dissecção linfonodal que a gente baixa o pâncreas para poder fazer essa dissecção. E aí a robótica, esse traumatismo, digamos assim, do pâncreas é menor. Um maior tempo cirúrgico, porque você tem que considerar, por exemplo, a docagem, que é esse momento docking, né? A acoplagem do robô ao paciente pode durar até 1 hora. Mas, de uma forma geral, quando as equipes estão bem treinadas, isso não demora mais do que 20 minutos. Então, é considerado um maior tempo cirúrgico, mas, com o passar da curva de aprendizagem, isso vai diminuindo. E também teria um pouco mais de tempo de pneuma e de anestesia, mas, de uma forma geral, também essa diferença não é tão grande. E aí vem o custo-efetividade. O que é que se diz? O custo da robótica, ele é, claro, maior do que o laparoscópico, ele se coloca em torno de, vamos dizer, isso para a Europa e Estados Unidos, em torno de $5.000 a mais. Por outro lado, se você faz muito volume e pelas vantagens de recuperação, e talvez até o futuro vai dizer vantagens oncológicas, não está claro isso, esse paciente tendo menos complicação, esse paciente talvez, do ponto de vista de custo-efetividade, isso se mostre adiante. No momento ainda isso não está posto. O custo-efetividade ainda é maior, mas acredito que com o passar do tempo isso vai conseguir ser comprovado. Conclusão. A cirurgia minimamente invasiva, laparoscópica e robótica para o tratamento do câncer gástrico é segura e apresenta resultados oncológicos semelhantes, além de beneficiar os resultados cirúrgicos. Esse é um paciente nosso, né, de robótica, que nós realizamos recentemente. O que é importante como mensagem final é que a cirurgia minimamente invasiva, laparoscópica e robótica, é possível, mas precisa você ter realmente uma equipe multiprofissional, né, e está ligado a um centro oncológico e um centro do ponto de vista tecnológico adequado. Não dá para você experimentar, você precisa ter toda a condição para poder realizar de forma adequada. Essa é a nossa equipe, ninguém faz nada só, né? E aí nós temos aqui esse time no Rico, Cecília Lima, César Lira, eu, Dr. Diogo Salles, Fábio Moura, Felipe Lopes, Jerônimo, José Guido, Mário Rino, Paulo Miranda, Rômulo Furtado, Rogério Santos, Thales e Tiago Silva, Thales Paulo. E esse é o time que a gente trabalha e muito tem honra de trabalhar com eles. E aqui uma foto, né, eu sentado ali no robô, mas na verdade esse é um momento que eu estou aparentemente só, mas tem toda uma equipe por trás para poder a coisa funcionar. Muito obrigado. Parabéns, meu chefe, não poderia ser diferente, Parabéns, brilhante aula. Obrigado mais uma vez pela apresentação. A gente vai passar agora a palavra para Zé Fernando falar um pouquinho da parte da oncologia clínica. No início da apresentação, a gente citou alguns nomes que estão participando. Queria dizer que agradecemos a presença de todos, mas não poderia deixar de citar a presença do Dr. Antônio Lopes, nosso grande amigo, parceiro, e doutora Silene Hampshire, diretora médica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Nosso muito obrigado pela participação. Zé, tudo certo? Podemos ir em frente? Tudo certo. Você já vê em minha tela? Ainda não. Acho que pode compartilhar agora o PowerPoint. Tranquilo. Zé, a palavra está contigo. Estão vendo aí certinho? Sim, estamos vendo, sim. Então, boa noite a todos. Parabenizar o Real Instituto de Cirurgia Oncológica pelo pioneirismo dos webinários aí na região Norte-Nordeste e está com uma boa participação e
e é uma honra poder participar de um time que está interagindo com todo mundo e que está super atualizado. Parabéns a todos. Eu vou falar um pouco sobre o câncer gástrico, né? Continuar aí, agora passando um pouco para o cenário brasileiro. O Euclides falou bastante do cenário internacional. Aqui no Brasil, anualmente, são mais de 20 mil novos casos, sendo o quarto mais comum entre os homens e o sexto entre as mulheres, infelizmente, a maioria em estadios avançados. No cenário do tratamento quimioterápico perioperatório, a gente teve um avanço muito grande nos últimos 15 anos, e eu vou tentar falar um pouquinho de cada desses principais estudos, tanto no tratamento perioperatório, quanto no tratamento adjuvante, e o que tem de novo, que tem por vir para o nosso arsenal terapêutico. Com relação ao tratamento pré e perioperatório, a gente tem a indicação de pacientes potencialmente ressecáveis, com o objetivo de um downstage daqueles tumores localmente avançados, e também dar um tempo de quimioterapia para tentar ver se aquela doença tem um comportamento mais agressivo e evitaria uma cirurgia desnecessária naqueles que desenvolvem uma metástase durante a quimioterapia. O câncer gástrico é extremamente heterogêneo. O genoma do câncer humano, ele conseguiu ver características específicas no câncer gástrico, apesar de todo esse avanço do conhecimento genético e hereditário, pouco se tem aplicado ainda no cenário perioperatório, né? Mas o que a gente tem bastante evidente é que uma resposta patológica completa, que é medido pelo TRG, que os patologistas são bem habituados nessa classificação, ela está associada a uma melhor sobrevida. Daí a importância e o cenário da utilização do tratamento perioperatório para a gente poder prognosticar esse paciente melhor de acordo com sua resposta patológica. Puxando um pouquinho mais para cima, lá na junção do esôfago gástrico, todos nós conhecemos o cross-trial, com seus benefícios para o tratamento combinado de quimio-radioterapia seguida de cirurgia, tanto para o escamoso quanto para o adenocarcinoma. Eu destaquei aqui o adenocarcinoma porque a gente tem bastante paciente da junção esôfago-gástrica e é um tratamento que não pode estar fora de uma apresentação do câncer gástrico. E o que a gente usa na prática clínica, que é o tratamento perioperatório, foi apresentado por um dos grupos mais ativos no tratamento perioperatório, que é o grupo alemão, o AIO. Foi apresentado em 2017, um estudo de fase 3, que randomizou os pacientes para o braço do MEDIC Trial e o do FLOT, para tratamento perioperatório, constituído de 4 ciclos cirurgia e mais 4 ciclos de quimioterapia. Não tem dúvidas que houve uma melhora de sobrevida livre de progressão. A listra vermelha é do FLOT, né, a curva vermelha, com taxas de sobrevida livre de progressão cerca de 10% maiores e uma sobrevida mediana 2 vezes maior que a do MEDIC Trial. Também o mesmo pode ser observado na sobrevida global e ficou indiscutivelmente o gold standard do tratamento do câncer gástrico inicial, T2 ou mais. Muito se fala e tem se visto em outros tumores o papel da total neoadjuvante quimioterapia, né? No entanto, a gente tem muita escassez de dados de estudos mais robustos. Esse foi uma das séries apresentada na ASCO do ano passado, do Memorial, com 120 pacientes, só que a maioria tratada de forma perioperatória, e o objetivo dessa série retrospectiva foi avaliar se havia diferença em sobrevida ou de resultado cirúrgico, se isso atrapalhava a cirurgia. Pareceu, apesar da amostra ser muito pequena, apenas 20 e poucos pacientes com total neoadjuvante terapia, os resultados cirúrgicos foram similares,
Logicamente, as pessoas que fizeram toda a quimioterapia neoadjuvante receberam uma densidade de dose maior, porque a gente sabe que nos estudos do FLOT e do MEDIC Trial, cerca de 40%, 60% dos pacientes não conseguem receber a quimioterapia adjuvante, no entanto, derivam igual benefício em relação ao padrão com que foi comparado. E esse é uma importante revisão sistemática que eu recomendo a todos que possam ler, né, sobre o papel da quimioterapia adjuvante no câncer gástrico. Existe muito de que a gente possa refletir um pouco sobre isso, porque a gente sabe que existe uma variabilidade muito grande entre os estudos em relação à condição que foi feita a cirurgia, o tipo de cirurgia e de quimioterapia que foi utilizada. Então, na nossa prática clínica, o FLOT Trial, com 4 ciclos pré e 4 ciclos pós-quimioterapia, é o usual, mas a gente sabe que os asiáticos eles não usam muito a quimioterapia perioperatória. É um tipo de tratamento que a gente usa mais no Ocidente. Com relação ao tratamento adjuvante, logicamente os pacientes já chegam operados, um estadio T3, 2A em diante, né? Logicamente, os pacientes com T2N0, dependendo do status performance e da idade do paciente, além de outros fatores de risco, a gente pode considerar, inclusive, a observação em alguns casos. E há dados também que pacientes com instabilidade de microsatélite no câncer gástrico, eles têm pouco benefício de quimioterapia adjuvante quando eles são operados, mas a gente sempre considera o risco global do paciente de acordo com os fatores clínicos patológicos. Esse é o estudo que todos conhecemos como McDonald, é uma atualização que foi apresentada de 10 anos de follow-up. Nesse estudo, o tipo de cirurgia era bastante variável e ele se mostra ainda eficaz, e a gente tem usado muito esse estudo, muito no SUS, né? E pacientes que derivam um grande benefício de sobrevida global, e dependendo do tipo de cirurgia que ele foi, logicamente, realizado. Vocês vejam aqui nessa análise de subgrupo que aqueles pacientes que receberam a cirurgia AD2, eles derivaram nenhum benefício do tratamento de quimio e radioterapia adjuvantes. Então, isso deve ser considerado. Eu trouxe um pouco também do Artiste, porque a Suzane está aí também, ela pode comentar melhor, que foi um estudo também tentando avaliar o papel da radioterapia adjuvante com quimio após cirurgia. Esse estudo ele não observou diferença entre quimio e rádio versus quimioterapia dadas de forma adjuvante, mas ele já apontava que o paciente com linfonodo positivo poderia ter uma melhor benefício da radioterapia e o tipo difuso da histologia difusa. Esse estudo ele foi analisado com a lupa para a razão linfonodal, que o Dr. Thales, que faz parte do grupo, é um grande otimista e um grande estudioso dessa razão linfonodal também. A gente sabe que pacientes que têm mais linfonodos comprometidos, eles têm um pior prognóstico em sobrevida livre de doença, sobrevida global, como vocês podem ver na curva. Os pacientes com mais de 25%, eles têm mais chance de recaída e menor sobrevida. Quando a gente compara os pacientes que têm menos de 25% de linfonodos comprometidos da amostra, a gente não observou diferença entre fazer ou não radioterapia junto com químio. Mas quando a gente observa aqueles com mais quantidade de linfonodos positivos, você observa que fazer a radioterapia talvez tenha um papel. Logicamente, é uma análise não planejada, mas é uma avaliação de subgrupo que levanta uma hipótese importante. E o Classic, que de uma forma bem sistemática, foi um dos estudos que observou todos os pacientes AD2, a maioria dos outros estudos a cirurgia variou de D1 a D2, seja D2 proximal ou distal. Esse Classic, ele randomizou pacientes para fazer 6 meses de quimioterapia com Xelox ou observação,
mostrou benefícios em sobrevida livre de doença e de metástases, né, e sobrevida global, favoráveis ao uso da quimioterapia adjuvante, ou seja, a radioterapia adjuvante ela está saindo um pouquinho de linha, talvez a gente precise identificar quem mais pode se beneficiar. O estudo Critics também é um que vai na mesma linha, e mostrando mais uma vez que adicionar a radioquimioterapia adjuvante não interferiu na sobrevida dos pacientes. E o que foi que eu selecionei da ASCO, né, para a gente ver? Eu achei esse estudo interessante do FOLFIRINOX, apesar de ser em pacientes com doença avançada metastática, a gente sabe que esse filme a gente já viu no câncer de pâncreas, FOLFIRINOX se tornou padrão de doença metastática e logo veio para a adjuvância e também para o cenário perioperatório. Esse estudo também é um estudo de fase 2, mas observem uma taxa de resposta na doença metastática acima de 50%, que a gente não vê com qualquer esquema de tratamento, principalmente elevada nos pacientes HER2, e uma sobrevida global para paciente que faz tratamento de doença metastática acima de 12 meses, né? 17,4 meses. Então, é interessante a gente observar esse abstract, que pode ser que daqui a 3, 4 anos a gente esteja também usando FOLFIRINOX no câncer gástrico. O grupo IO, com seu pioneirismo e o entusiasmo do uso do FLOT, analisando pacientes HER2 positivo no câncer gástrico, a gente sabe que esse é um subgrupo de em torno de 15% a 20% dos pacientes com câncer de estômago têm amplificação do HER2. Eles combinaram o FLOT com pertuzumab no estudo de fase 2 para 3, aos modos do FLOT, e ainda falta recrutar muitos pacientes ainda, mas essa análise interina é bem interessante, porque ele vê uma taxa de resposta patológica muito boa para o paciente que fez a combinação, é estatisticamente significativa, quase 3 vezes a taxa de resposta patológica obtida pelo FLOT, e uma sobrevida livre de doença nessa amostra de 80 pacientes, que ainda não foi alcançada para o grupo da combinação com o duplo bloqueio do HER2. Esse outro estudo, também do grupo alemão, ele combina no cenário perioperatório da doença ressecável uma imunoterapia, que é o atezolizumab, que é um anti-PDL1. Esses dados são de apenas 40 pacientes, é uma análise de segurança, o estudo ainda está andando para fazer análise de eficácia, mas esse estudo recebeu ok, é uma combinação que é segura para fazer em pacientes no cenário com a combinação do FLOT e de um cenário perioperatório, com taxas de morbidade, mortalidade, desfechos cirúrgicos e eventos adversos que não diferem do braço do FLOT. Esse checkmate é um estudo da Bristol, que saiu, a Bristol publicou isso essa semana, né, que foram pacientes com junção, com tumores da junção ou esofágos ressecados após uma quimio-rádio aos modos do cross-trial. Eles receberam uma imunoterapia por 1 ano, e a Bristol refere que esse paciente que recebe ainda imunoterapia por 1 ano, eles ganham em sobrevida livre de doença. Então, como mensagem para casa, é que pacientes que não são operados inicialmente e que têm um T maior que 2 ou N positivo, a gente usa o FLOT, e que o papel da neoadjuvância total não está definido, não existe estudo randomizado bem feito de fase 3, que recomende essa combinação total na neoadjuvância total. Já aqueles operados, a gente tem algumas possibilidades, dependendo do resultado da cirurgia, do tipo de cirurgia que foi realizada, e considerar a quimioterapia isolada como um padrão de cuidado. E, logicamente, como o doutor Euclides falou,
a abordagem é sempre multidisciplinar, é um padrão que a gente tem replicado com os nossos residentes e que tem discutido nas nossas reuniões, essa é uma delas, e que ninguém é melhor do que todos nós juntos. Muito obrigado pelo convite e parabéns mais uma vez pela iniciativa e o pioneirismo. Obrigado, Zé. Parabéns pela aula sempre muito clara, muito boa. A gente só tem a agradecer. Queria dizer a todos os participantes que o chat está aberto para perguntas, mas agora eu vou abrir a palavra para os nossos debatedores, para considerações e início dos nossos debates. Para começar, eu vou convidar o doutor Marconi para ele fazer suas considerações e perguntas, e depois seguiremos com os demais. Bom, inicialmente agradecer a vocês pelo convite, a Rico, a Rômulo, a Euclides, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que isso é uma situação extraordinária, como a gente estava comentando antes, essa possibilidade de juntar muitas pessoas, muitos amigos e conhecidos que a gente muitas vezes tem dificuldade de identificar pessoalmente, localizar pessoalmente. Isso é um tema extremamente importante, já foi lembrado, para não ser repetitivo. O câncer gástrico sempre, seja para o cirurgião geral, o cirurgião digestivo, o cirurgião oncologista especificamente, ele sempre chega no nosso consultório de alguma razão. E, lamentavelmente, quando nos chega, na nossa realidade, né, é lamentável, mas 80% desses doentes, 90%, até dependendo do serviço que você trabalha, os serviços públicos principalmente, os tumores já chegam numa oportunidade de operar muito avançadas, né? Já promovendo para esses pacientes uma expectativa, né, de sobrevida para 5 anos extremamente restrita. No Brasil, de acordo com dados do INCA, e a gente deve ter um problema grave aí por conta dessa pandemia, nós vamos ter aí uns 20 mil tumores aí não diagnosticados Brasil afora durante esse ano, ou seja, é provável que venhamos a ter um prognóstico ainda muito pior pela expectativa do tipo de doente que nós vamos ver no futuro breve. Sem dúvida, eu acho que eu nunca tomo a decisão de tratar um doente oncológico, seja um câncer de colo, seja um câncer de estômago só, né? Eu acho que o doente, quando chega no meu consultório com endoscopia, desesperado, eu já abro para a gente chamar a atenção e discutir de uma maneira multidisciplinar. Eu acho que isso aí é essencial. Câncer, como a gente diz, o doente oncológico, ele tem uma chance, é a primeira, e essa primeira tem que ser uma chance, tem que ser uma condição bem conduzida, bem evoluída, para que a gente tenha um bom resultado. Não há necessidade do cirurgião, do endoscopista, resolver aquele procedimento com condutas pessoais e, como já foi bem colocado, a multidisciplinaridade, isso é absolutamente necessário. Eu acho que a gente vai estar bem evoluído quando a gente parar de fazer reunião de cirurgia de câncer de uma maneira geral. Né? A gente não está mais operando câncer, então a gente conseguiu resolver o problema, porque a gente faz cirurgias pequenas, grandes, maiores, ressecções multiviscerais, mortalidade que às vezes tem um significado, e a gente perde o nosso paciente, às vezes no intervalo de tempo curto, você ganha 9 meses contra 13 meses, contra 20 meses, dependendo do estado daquele paciente e da maneira com que ele se apresenta, né? Eu acho que quando a gente conseguir identificar, como a professora teve até aqui no Brasil, teve no Recife, Fátima Carneiro, né, identificar algumas alterações genômicas e tratar na manipulação genética. Tem o professor Bruno Carne, que é amigo nosso, também trabalha nesse contexto de câncer de pâncreas, e a gente não tem mudado muito. Naturalmente, o tratamento oncológico hoje, multidisciplinar, com a neoadjuvância, etc., tem mudado o cenário da evolução desses pacientes. E chama a atenção também da necessidade absolutamente muito importante no meu contexto, você ter um patologista especializado, da mesma maneira que a gente tem
o cirurgião especializado, o endoscopista especializado, ter um patologista dentro desse contexto, que não seja um patologista geral. Na hora que você vê, tem patologistas especializados em esôfago de Barrett, patologistas especializados em tal qual, e que fazem a diferença, que mudam totalmente o contexto do diagnóstico, assim como do prognóstico desses pacientes. A gente, às vezes, faz cirurgias enormes e resgata-se 4 ou 5 linfonodos. Será que você só tirou 4? Não. Faltou, na realidade, uma avaliação adequada para... Todo mundo sabe disso, que do ponto de vista de ressecção linfonodal, você vai ter o padrão não só de tratamento, então também para poder estadiar e ter o diagnóstico adequado do teu paciente. Bom, em relação, eu acho que a coisa evoluiu muito. Nós chegamos a operar algumas cirurgias com câncer gástrico precoce, quando a gente não tinha o expertise que a gente tem hoje da endoscopia. Eu acho que daí o doutor Osamo, que eu tive a oportunidade, o prazer de, na primeira residência dele, ele ter feito conosco lá no Hospital do Servidor do Estado. Aí eu olhei para ele assim, eu disse, esse japonês vai dar para alguma coisa. E deu certo. O japonês vai dar certo. Ele deu certo. Ele já chegou modificando uma série de coisas, quase pega a minha chefia, eu tive que sustentar ele para ele não ficar chefe do meu lugar lá, mas a gente viu. E é isso, eu acho que é a formação. Tem endoscopista e endoscopista. E na hora que a gente vê, mesmo trabalhos, como você colocou, Sam, de situações que você tem 8% de endoscopias que não diagnosticaram o óbvio, né? E imagine como deve ser, mais ou menos, na nossa realidade, que tem endoscopia a R$50 feito na periferia, ali em Gravatá, ou em algum canto, que na verdade não sou endoscopista, né? A gente costuma passar, conceituado de passador de tubo. Isso eu também faço. Eu faço de passar tubo e tirar agora, fazer uma endoscopia bem feita. E você, com o que você tem hoje, de tecnologia, de NBI, magnificação e tudo da maneira que você faz, eu acho que isso é um espetáculo. Então, eu queria te perguntar, dentro do contexto da sua experiência, eu sei que aqui não tem, mas, primeiro, você falou em biópsia de lesão. Você acha, com a correspondência que tem, com a tua análise endoscópica e a comprovada correspondência histopatológica, a necessidade de biopsiar lesões que você pensa em ressecar, qual é o benefício? E quando é que você usa a ultrassonografia endoscópica? Se você só levantando a lesão ali é suficiente, ou se você usa a endossonografia, e quando é que você usa? E uma outra que eu estava lendo sobre esse assunto, uma coisa bem interessante, praticamente uma patologia, uma histopatologia endoscópica. Se tu tens um dos locais que você fez os estágios, onde você trabalhou, onde você fez sua formação, sobre os benefícios, se existe algum, da endomicroscopia confocal. O que é que você acha disso aí? Era isso que eu queria te fazer, porque para não estender muito meus comentários. Obrigado, doutor Marconi. Doutor Marconi, para mim, é um ídolo, né? Foi meu chefe da residência de cirurgia geral. Um prazer enorme estar aqui falando nessa mesa junto com ele. Em relação à endoscopia, ecoendoscopia, os estudos mostram que o olho do endoscopista oriental, né, em específico o japonês, é melhor para avaliar a profundidade de lesão gástrica do que o próprio ultrassom endoscópico. A ecoendoscopia tende a hiperestadiar essas lesões, então de rotina a gente não pede nem para esôfago, nem para estômago, nem para cólon. No esôfago a magnificação se mostra superior à ecoendoscopia, no estômago o próprio exame endoscópico é superior a qualquer outra avaliação, a magnificação não se presta para avaliar a profundidade no estômago, e no cólon a magnificação é sem dúvida o melhor método para avaliar a profundidade. A biópsia eu acho importante, sim, apesar de que com a magnificação a gente dá diagnóstico com mais 90% de certeza de câncer, né, nas lesões que a gente avalia, mas é importante a gente fazer biópsia porque as lesões indiferenciadas elas entram num critério de ressecabilidade um pouco diferente. Então, mesmo no Japão, para as lesões gástricas, sim, é feito biópsia antes da ressecção.
Eu tomo sempre o cuidado de fazer uma biópsia única na lesão para evitar fibrose, né, que pode atrapalhar bastante a ressecção, mas sempre faço biópsia nessas lesões. E a outra pergunta foi do confocal. Endoscopia. Confocal é uma coisa bem experimental ainda na endoscopia. Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com confocal lá no ICESP, um protocolo de estudo da doutora Adriana para avaliar se o confocal serve para avaliar a resposta à terapia adjuvante na neoplasia de reto. É um estudo ainda. O que a gente sabe é que a gente sabe pouco, né, sobre as imagens que a gente consegue captar com a microscopia confocal. Ela parece ter alguma utilidade nas lesões císticas de pâncreas, né? A gente faz uma punção ecoguiada e por dentro passa uma fibra de confocal, e com isso a gente já consegue dar um diagnóstico histológico de grande parte dessas lesões císticas, mas para estômago, esôfago, não parece ter tanta utilidade, porque os métodos que a gente tem disponíveis hoje, como magnificação e cromoscopia digital, já são bem suficientes para isso. Ok. Maravilha, vamos dar seguimento aqui, vou colocar a Suzane e a Carol na discussão, e vou aproveitar uma pergunta do nosso amigo Lucas, radioterapeuta lá do Hospital do Câncer e do IMIP. Ele está perguntando para as duas aqui. O paciente iniciou o protocolo MEDIC B, FLOT 4, e no pós-op vem com doença extensa, pouca resposta patológica e linfonodos densamente comprometidos. E a pergunta é, segue com FLOT 4 ou muda para o McDonald's? O que é que vocês sugerem? Primeiro eu quero agradecer, né, o convite da Rico para participar dessa mesa. A pergunta é bem pertinente, a gente vê isso muito no nosso tumor board, né? Na nossa reunião multidisciplinar sempre chega essa pergunta. Não tem um trabalho que nos diga essa resposta, mas quando a gente faz a análise de subgrupo, você vê que aqueles pacientes com linfonodos positivos podem se beneficiar da radioterapia adjuvante, né? Então, assim, na maioria das vezes, a gente acaba oferecendo a radioterapia adjuvante para esses casos. Não sei se eu consegui responder a pergunta de Lucas, mas basicamente era isso. Zé também fez algumas perguntas, né? Jogou algumas perguntas, vou aproveitar para responder um pouco do que ele perguntou na aula dele. Por sinal, excelente aula. Acho que se um radioterapeuta fosse dar aula, acho que seria bem parecidinha com a dele, né? Só algumas considerações aqui, o Critics, né, que ele também comentou, ele que não teve o benefício da radioterapia adjuvante, mas quando você vê a análise do trabalho, a quantidade de linfonodos positivos era pequena, né, em torno de 20%, então isso acaba prejudicando um pouco o trabalho nesse sentido. A gente vai ter as respostas, né, exatas, se a radioterapia vai ter algum benefício com a publicação do ARTIST-2, né, o ARTIST-1, ele mostrou que nos grupos com linfonodos comprometidos tinha algum benefício, sendo que no Critics a maioria dos pacientes eram iniciais, né, tumores iniciais, então essa acabava pescando um pouco no trabalho. Então, o ARTIST-2 vem com linfonodos, pacientes só com linfonodos positivos. E aí, isso sim vai responder um pouco a nossa pergunta geral, né? E até essa pergunta de Lucas, acho que vai ser um pouco respondida com isso. Apesar que ele está em andamento, né? Mas as primeiras publicações parece que não foi muito animador para a radioterapia, mas acredito que a gente tem que esperar a publicação final até para fazer aquela estratificação da quantidade de linfonodos comprometidos, né, com relação a isso. E a outra pergunta que era de Zé, né, durante a aula dele, era com relação a total neoadjuvância. Tem o Top Gear, que também está em andamento. Infelizmente, as nossas respostas só vão vir com esses dois trabalhos, se não aparecerem novas, né? Mas o Top Gear, ele é justamente isso, químio
rádio para depois de operar, né? E aí a gente vai ver. Esses novos trabalhos vêm com a quantidade de linfonodos positivos, incluímos trabalhos dos pacientes com linfonodos positivos. Isso é que vai ajudar bem na nossa resposta. Vou passar aí a palavra para a Carol, né, para vermos a opinião dela. Mas é mais ou menos isso. Se alguém tiver dúvida, é só perguntar no chat. Boa noite, pessoal. Queria primeiro agradecer a oportunidade de participar desse debate, parabenizar o Rico pela organização. Realmente, 5º mês de isolamento social, conseguir um quórum desse, então, de parabéns. Em relação à pergunta, eu concordo com a doutora Suzane. Normalmente, quando essa situação acontece, esses casos são levados para a reunião clínica, e habitualmente a gente tende a oferecer o tratamento com rádio também, sim. E em relação à discussão, eu queria trazer 2 questionamentos. O primeiro, como oncologista, a sensação que eu tenho é que a gente estuda muito a doença metastática, as pesquisas são investidas muito em medicações caras para tratamentos que trazem um ganho de sobrevida muito pequeno, e a gente acaba esquecendo muito do rastreio, principalmente no Brasil. Então, queria perguntar para o Osamo se ele vislumbra alguma situação de implementação de rastreio de câncer gástrico no Brasil, principalmente nessa população com fatores de risco. E o outro questionamento eu queria trazer para o doutor Zé, falando um pouquinho ainda dos pacientes com instabilidade microsatélite, que ele até citou na aula dele, se ele acredita que a gente já tem dados suficientes para individualizar o tratamento da doença localizada nesses pacientes. É isso. Quer falar primeiro, doutor? Samu, eu acho que eu posso falar que a minha é mais simples de responder, né? Porque você tem toda a estatística aí da Ásia e o número de casos para 100 mil habitantes da gente não é muito diferente de alguns países asiáticos. E não sei porque não tem implementação aqui ainda. Mas com relação à estabilidade de microsatélite, como a gente tem vários dados em outros tumores também que eles derivam pouco ganho de sobrevida da quimioterapia, eu ficava mais confortável em não oferecer no cenário adjuvante um paciente que não fosse bem depois, porque geralmente a gente oferece tudo na neoadjuvância, né? Faz a neo, a parte pós-operatória, muitos pacientes não conseguem fazer a instabilidade no primeiro material, mas eu consideraria só fazer em pacientes com muito fator de risco para fazer quimioterapia, eu não teria medo de não oferecer. Mas ainda são dados de estudos retrospectivos muito robustos, aliás, mas sem dados de fase 3. Eu acho que a gente teria que pegar essa população, que é muito pequena, representa tipo 10% dos pacientes com câncer gástrico, e randomizar e fazer ou não fazer quimioterapia. Isso iria demorar muito tempo para a gente ter esse estudo. Eu fico mais confortável em não oferecer a quimio se o paciente já tem fatores clínicos que não permitam ele receber e vem com instabilidade de microsatélite. Não sei se eu respondi, mas é por aí. Enquanto não há dados de fase 3, a gente termina individualizando. Bom, em relação ao rastreio, né, eu acho que a gente é uma coisa bem estabelecida aí no Japão, na Coreia, talvez em algumas regiões da China, mas eu não vislumbro nenhuma perspectiva da gente adotar um rastreio para câncer gástrico aqui no Brasil. Eu acho que a gente está muito longe disso ainda. Antes disso, a gente precisa melhorar os pacientes que fazem os exames, a gente precisa melhorar bastante a qualidade desses exames. Como a gente viu aí, 8, 9% de pacientes que fazem exame nos últimos 3 anos e daqui a pouco já vem diagnosticado com câncer. E não só câncer precoce, né? Nessa estatística toda entra também câncer gástrico avançado. Então, a gente precisa melhorar muito aí no nosso exame diagnóstico para depois pensar em alguma coisa de programa de rastreio. Se a gente for fazer uma enquete aqui dos participantes, quem já fez uma endoscopia com esse objetivo, e tem algum fator de risco, né? Porque a gente às vezes bebe, se alimenta, nossa alimentação é bem parecida, eu acho que
o número de pessoas que fez, e é médico, e fez endoscopia é baixo. Então, a gente também está omisso nessa parte aí do rastreamento. É verdade. Eu fiz minha primeira endoscopia há 1 ano e quando eu fui ver tinha 2 úlceras no antro. 2 úlceras com H. pylori. É o quê? Eu já fiz a terceira. Já fez a terceira. Vamos abrir aqui as perguntas. A primeira foi do nosso amigo Lídio Carvalho. Ele está perguntando para o Osamo se existe em alguma localização específica você considera contraindicado o ESD. E para Euclides, e aí eu estendo a pergunta para o Dr. Marconi também, se há diferença na incidência de fístula da anastomose esôfago-jejunal entre as técnicas aberta e minimamente invasiva. Tá? E ele pergunta também se acha necessário o reforço sistemático da linha de grampeamento. Osamo primeiro, depois Euclides e Dr. Marconi. Obrigado. Boa noite, Lito, tudo bem? Não existe nenhum lugar contraindicado para terapia endoscópica. A gente sabe que tem algumas posições que são mais fáceis, né? O antro é uma região boa para a gente trabalhar, exceto a grande curvatura, a incisura é um lugar bom, e as lesões mais proximais são aquelas que dão mais trabalho. Não existe nenhuma contraindicação. Uma vez ou outra a gente pode se deparar com a lesão que a gente realmente não consiga ressecar endoscopicamente pela posição do aparelho, mas é uma coisa meio fora do normal. Em relação à pergunta do reforço, realmente, do ponto de vista objetivo, tendo um material adequado, ou seja, um grampeador confiável, de uma marca boa, eu não faço reforço, tá certo? Eu não faço reforço nas anastomoses grampeadas, exceto, claro, se você tiver alguma condição desfavorável, como uma desnutrição muito importante, um paciente idoso, com muita comorbidade. Em relação à publicação que a gente tem dado de literatura e também de experiência pessoal, é que em relação à cirurgia minimamente invasiva e à cirurgia aberta, não tem diferença. O que a gente pode dizer é que nos trabalhos, principalmente coreanos, você vê uma taxa de deiscência, e japoneses também, muito, muito, muito baixa, abaixo, inclusive, da maioria dos trabalhos publicados historicamente na literatura, mas também a gente tem que entender que eles operam pacientes numa condição muito melhor, né? Eles operam câncer gástrico precoce em 75% das vezes. Mas só essa observação. Bom, aproveitar a oportunidade para parabenizar Euclides pela excelente aula. Acho que, só lembrando, né, a primeira gastrectomia com sucesso, porque tiveram algumas sem sucesso, foi do Dr. Billroth, né, o Christian Theodor Billroth, em 1881, e o que veio mudando nesses, foi para um câncer gástrico, câncer de antro, e esse paciente ficou 3 ou 4 semanas internado, né, a gente, para notificar como era feito, na verdade não mudou, foi otimizado muito, né, naturalmente, a cirurgia evoluiu tecnicamente, a cirurgia aberta, o conceito da linfadenectomia, a cirurgia laparoscópica, eu acho que foi a grande revolução na cirurgia, né? E do ano 2000 para cá, nos Estados Unidos, as plataformas robóticas, e 2008 em São Paulo, 2016 aqui na nossa realidade, elas mudaram, têm otimizado o que nós fazíamos por via aberta. Então, a minha impressão, só antes de fazer dar a resposta especificamente, é que toda operação que for possível você fazer por uma via minimamente invasiva, seja laparoscópica ou robótica, que te dê segurança e que dê os mesmos resultados na cirurgia aberta, com os benefícios da laparoscópica ou da robótica em relação a remite, etc. Hoje a gente está usando muito o protocolo acerto, né, o protocolo ERAS. Eu gosto muito do acerto, que é nosso, lá do Hospital Júlio Miller, né, do Mato Grosso do Sul, acho que a gente tem que valorizar muito. Então, eu acho que se a gente consegue reproduzir, a técnica vai ser aquela que você tenha a maior experiência, aquela que você esteja mais adaptado e que você tenha habilitação para fazê-lo. Em relação à anastomose, eu acho que a anastomose bem feita, se você seguir os princípios aí do professor Halsted, de 1889, 1890, você vai ter uma anastomose, mas não vai ter mais nem menos
complicação da anastomose. Né? Fazer anastomose sem tensão, fazer anastomose bem vascularizada, fazer anastomose de fato, fazendo teste para ver se a anastomose tem vazamento, não tem. Grampeando ou aberto, o grampeamento, a gente sabe que, a princípio, ela tem mais segurança, se contamina menos o ambiente, mas, particularmente, eu faço reforço, não tem nada provando que você deva. Aliás, os grampeadores foram feitos para você evitar fazer sobressutura. Mas eu estava, numa ocasião, no Metodista, em Houston, e o professor passou o grampeador e disse: isso aqui foi feito para não fazer sobressutura. No entanto, me dá um fio aí que eu vou fazer a sobressutura. E fez a sobressutura. Ou seja, isso é muito também de uma condição de eu vou botar uma colinha ali, ou então vou me benzer quando terminar a cirurgia. Tem as coisas que você faz, mas eu acho que no esôfago, essas anastomoses, esôfago jejunal, a gastrectomia total, eu acho que essa sutura eu costumo fazer em ponto separado, e faço, inclusive, com fio não digerível, com fio de seda, fio mais longo, e fico muito bem confortável com isso, tenho incidência muito baixa de deiscência de fístula. Né? Não vê diferença, desde que, independente da via, ela seja um procedimento bem elaborado. E, aproveitando a oportunidade, eu queria perguntar a Euclides se nas operações ele tem, até certo trabalho recente no JAMA, fazendo esse questionamento. Eu, particularmente, eu começo a cirurgia da gastrectomia fazendo uma colestectomia, eu já tiro a vesícula independente, não quero nem, não pergunto a ninguém, eu já tiro, antes que eu pergunte a alguém, me questione, se você faz a colestectomia, porque eu já tive alguns casos, 5 anos antes de eu começar a fazer, de ter complicações posteriores, com litíase, colenocolitias, e às vezes você com duodeno excluso, dificuldade de abordagem, você faz a colestectomia de rotina, você usa ácido ursodeoxicólico como prevenção, como é que você, também para Mário Rino também, para os cirurgiões que estão no painel, por favor. Marconi, em relação à colestectomia, eu lhe confesso que logo no começo eu fazia realmente de rotina, principalmente da gastrite total. Mas depois eu, assim, não, do ponto de vista de literatura, participando de debates e até vendo muito da experiência dos congressos internacionais com a fala dos asiáticos, coreanos, japoneses e tal, eu parei de fazer. E realmente não faço de rotina a colestectomia, excetuando-se em algumas situações, por exemplo, se você tem um tumor muito distal, para ajudar do ponto de vista da dissecção linfonodal, aí sim, aí seria mais uma colestectomia tática do que uma colestectomia para prevenção de colelitíase. Mas aí eu faço acompanhamento dos pacientes e realmente aqueles que precisam, que se tornam sintomáticos, não uso de rotina ácido desoxicólico, não. Eu também, Marconi, eu sigo mais ou menos esses princípios. Seguindo aqui com as perguntas, de doutora Cecília Lima para doutor Euclides, perguntando sobre a possibilidade da utilização do verde indocianina nas gastrectomias robóticas. O que é que você pensa a respeito disso? A utilização do verde indocianina para mapear linfonodo no intraoperatório é excelente. Mais uma vez, veio da experiência dos orientais, tem muita coisa publicada pelos grupos chineses, eles usam bastante. Eu já tive a oportunidade, em algumas cirurgias, de ver a utilização, não uso na minha rotina, mas pretendo brevemente utilizar sim, tá certo? E acho que ajuda, não que você vá, digamos assim, deixar de fazer uma D2. A D2 vai ser sempre feita. As estações nodais, independente de aparecer ou não, no mapeamento você vai dissecar. Por outro lado, podem surgir linfonodos que você não iria dissecar e, eventualmente, em cadeias mais distantes, e você vai e disseca. Então, eu acho que é válido, sim.
né? E eu gosto bastante e a minha ideia é passar a utilizar. Joia, uma pergunta de Maíra Gomes. Qual é o teu critério para escolher fazer cirurgia oncológica, a gastrectomia robótica? Do ponto de vista bem objetivo, tirando as lesões T4B, ou seja, que invade órgãos adjacentes já no estadiamento clínico radiológico do pré-operatório, todas as outras a gente pode indicar robótica, né? Não tem nenhuma contraindicação, digamos assim. A gente pode hoje, diante do que a gente tem de literatura, diante do que a gente tem de publicação, utilizar a cirurgia minimamente invasiva, laparoscópica e robótica para câncer gástrico precoce e avançado. Pergunta agora do nosso amigo Eberton, para todos. Vocês acham que existe espaço para explorar o uso de HIPEC adjuvante no câncer gástrico? Eu vou começar, mas aí passar para os outros. Eu não sou muito empolgado com a HIPEC para câncer gástrico, não. Mas isso você tem, na verdade, alguns centros com estudos em andamento. De vez em quando sai uma publicaçãozinha. A grande questão é a seleção do paciente. Se você selecionar um paciente realmente com um índice de carcinomatose peritoneal muito pequeno, um paciente com uma condição clínica muito boa, um estado nutricional muito bom, que aguente uma cirurgia com uma peritonectomia e a utilização de HIPEC num grande centro, tá certo? Associado de preferência até a um clinical trial, aí eu acho que é um caminho. Mas na rotina, não. A impressão, eu não tenho experiência com HIPEC, mas nós trouxemos aqui há uns 4 anos, mais ou menos, o professor Dominique Eliá, que o André, inclusive, teve no serviço, no Gustavo Rossi, é o serviço dele, isso foi discutido, isso foi à mesa, isso é um serviço que eles fazem, mas do ponto de vista de cirurgia gástrica, eles têm uma certa reticência, né, por conta dos resultados. A gente viu uma publicação multicêntrica de mais de 1.000 pacientes, quando você faz o HIPEC em pacientes de câncer gástrico avançado, você tem aí um resultado de, até anotei aqui, 9 meses contra 70 e tantos meses de quando você faz para o adenocarcinoma de apêndice. Então, é como o Euclides disse, eu acho que tem que ser bem selecionado, é uma cirurgia complexa, né, você fazer a ressecção associada à HIPEC, eu acho que tem que ter, naturalmente, centro especializado dedicado a essa questão para tentar resgatar esse grupo de doentes, né? A gente tem que tentar dar alguma condição, mas avaliar se, de fato, pela morbidade, pela morbimortalidade desse grupo, se vale a pena você introduzir esses pacientes com câncer gástrico avançado nesse contexto. Não está bem claro, não está bem definido como uma terapia. Vamos seguir aqui nas perguntas, pelo adiantado da hora. Aproveitar a pergunta aqui do meu amigo Vandré. Qual abordagem vocês acham mais interessante no contexto de um paciente com uma lesão gástrica ressecável, com citologia positiva no lavado peritoneal na videolaparoscopia estadiadora pré-tratamento sistêmico, sem evidência de lesão metastática mensurável? Você mudaria o tratamento sistêmico, Zé e Carol? E você continuaria com a proposta cirúrgica pós-QT, Euclides e Marconi? Eu vou começar, que a gente faz o perioperatório, a gente conversa com a quimio e a gente geralmente pede para vocês fazerem uma videolaparoscopia de rotina, apesar da maioria dos trials isso não ser uniforme, né? A maioria dos estudos clínicos não usou. Mas essa pergunta é até fácil de responder, porque só um lavado positivo e pacientes que geralmente não fazem isso de rotina no ensaio clínico, eu continuaria com a ideia perioperatória, com a ressecabilidade e com a quimioterapia adjuvante, depois de discutir, logicamente, na reunião multidisciplinar.
Eu não mudaria. Na verdade, se você for avaliar na nossa realidade, no mundo real, vamos voltar para o mundo real, e nos hospitais oncológicos, não sei lá se no câncer, no Hospital do Câncer, aqui faz de rotina nesses pacientes, a laparoscopia. Se tu tens um tumor ressecável e você vai ter apenas você vai ter a metástase oculta, entre aspas, né? O lavado positivo com célula. Será que vale a pena você parar? É difícil você responder, porque teoricamente você vai estar com estágio avançado e, hipoteticamente, qual é o benefício da cirurgia? Mas eu acho que na vida real, no mundo real, a gente não tende a mudar a ressecção. Hoje a gente ainda tem, para o nosso doente oncológico, a cirurgia, você vai em todos os segmentos, cirurgia com radioquímio, antes ou depois, é sempre a cirurgia, você fazer uma cinto-redução, talvez seja a melhor expectativa de sobrevida do teu paciente. Eu não fico confortável quando a gente não consegue fazer uma ressecção tentando, né, radicalizar o máximo possível dessa lesão. Eu acho que a gente não mudaria. Ô, Mário, Thales, deixa eu fazer um comentário sobre isso. Pode ser? Fica à vontade, Thales. Seja bem-vindo. Eu acho que num contexto, obrigado. Eu acho que uma estratégia interessante num contexto favorável de recursos é você relaparoscopar esse paciente. Se ele persistir com a citologia, talvez não seja um bom candidato. E eu acho que no futuro bem próximo a gente vai estar fazendo biópsia líquida para ter uma perspectiva da taxa de resposta, e é o que vai nortear esse tratamento melhor. Um dado interessante, por exemplo, a gente tem aquela ideia de você fazer o lavado extensivo da cavidade peritoneal com o intuito de evitar recorrências. Isso caiu um pouco, mas o primeiro trabalho de 2009 era justamente no subgrupo de pacientes que tinham citologia positiva sem lesão macroscópica. Então, esse lavado ajudou. Mais recentemente, 2 trabalhos não mostraram o benefício dessa estratégia. E eu atribuo isso aí muito ao efeito da quimioterapia. Então, muito provavelmente, com a química que a gente tem hoje, o FLOT modificado principalmente, eu acho que a gente negativa muito esses pacientes com citologia isolada e eles acabam se beneficiando. E um outro ponto que deve ser posto em conta, que eu realmente acredito ser muito relevante, é se, obviamente, se trata de uma gastrectomia parcial ou total. Mas eu colocaria esses 2 aditivos aí na tomada da decisão. Obrigado. Carolzinha? Eu fico com essa mesma impressão. Apesar da citologia positiva ser considerada M1, muito provavelmente esses pacientes oligometastáticos, assintomáticos da metástase, ainda podem ter o benefício da cirurgia. Então, acho que a gente pode dar o benefício da dúvida, e realmente essa opção que o Dr. Thales mencionou de fazer a laparoscopia novamente pós a neoadjuvância, eu acho que é uma opção bem interessante. Eu sigo um pouco o pensamento de todos. Também não deixaria de operar esse paciente com a citologia positiva, mas eu gostaria de enfatizar a importância da realização da laparoscopia no pré-operatório, no pré-tratamento multimodal. A avaliação do peritônio, a gente sabe que os métodos de imagem que a gente tem hoje para lesões subcentimétricas, cápsula hepática, é muito difícil de identificar. Então, é importante a gente fazer essa laparoscopia, biopsiar as áreas suspeitas, avaliar todo o peritônio, diafragma bilateralmente, parietocólica, pelve, e, eventualmente, você biopsiar tudo que está suspeito e mandar para o histopatológico. Antes dessa biópsia, a gente faz de rotina o lavado peritoneal. E aí, alguns que podem questionar qual o valor desse lavado, mas claro que tem valor. É do ponto de vista de estadiamento. Se você tiver uma citologia positiva, pode não mudar a sua conduta, mas pode mudar o prognóstico do paciente. E não vai ser uma surpresa se você tiver uma recidiva mais precoce. Então, até do ponto de vista de vigilância. Então, assim, a laparoscopia eu considero obrigatória do ponto de vista
de avaliação, de finalização de estadiamento. O lavado peritoneal eu considero obrigatório nesse sentido, mas a positividade dele, por exemplo, isso dos primeiros trabalhos, principalmente orientais, eles realmente davam muita importância e chamavam a atenção da evolução diferente desses pacientes. Esses pacientes, eles têm uma evolução mais desfavorável. Então, realmente, do ponto de vista de clínico, eles se comportam praticamente como M1. Mas, bem objetivamente, entendendo, inclusive, do que é um paciente evoluir com câncer gástrico in situ, do ponto de vista de complicações, de qualidade de vida, tudo, eu operaria esse paciente de qualquer forma. Ok, mais uma pergunta aqui para o Samu. Samu, como é que você identifica uma perfuração durante a ISD e como é que você trata isso? A perfuração a gente facilmente identificável, né? Como a gente trabalha bem juntinho da camada muscular, sempre que a gente tem uma perfuração já salta aos olhos, a gente vê aquela perfuração. Mais de 90% a gente trata endoscopicamente, né, com clipe. Quando não dá para tratar com clipe, existem outras técnicas para fechamento de perfuração. A gente pode botar um endoloop, pinçar fixar com clipe nas bordas da ressecção e depois puxar e fechar o endoloop. Isso faz com que a gente feche a perfuração. E é muito raro a gente precisar de uma cirurgia para tratar essa perfuração. Maravilha, a gente está chegando ao final da reunião. Queria abrir um espaço aqui para os debatedores fazerem suas considerações. Suzane, Carol e Marconi, por favor. Acho que foi. Alguém ia falando, eu queria só aproveitar. Não, pode falar, Marconi. Obrigado. Eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar para o pessoal da oncologia, dentro do contexto de H. pylori, de Epstein-Barr virus, que a gente tem aí como reconhecidamente dois elementos que podem predispor ao câncer gástrico numa proporção de 10%, 8%, qual é a conduta de vocês, a recomendação em relação atual ao H. pylori na prática de vocês e no que diz respeito ao Epstein-Barr vírus? É o que eu gostaria de ouvir de vocês. Com relação ao H. pylori, na verdade, a gente geralmente prefere que o gastroenterologista ele interaja, dependendo do tipo de gastrite, se é uma crônica extensa, em atividade. Eu gosto quando trata, mas eu divido essa responsabilidade com o gastroenterologista, que eu acho que ele está estudando bem mais do que eu essa parte de prevenção, né? Com relação ao Epstein-Barr, eu acho que só da população asiática existe um rastreio, principalmente porque ele predispõe a um tipo específico de tumor de cabeça e pescoço, que é o linfepitelioma. No câncer gástrico, a associação dele está muito presente em um subtipo, acho que é do antro, principalmente, não tem um papel de tratar o Epstein-Barr nessa população, mas quando a gente tem um câncer gástrico metastático, que a biópsia ela tem um FISH positivo para o Epstein-Barr, uma hibridização, e isso nos deixa bem otimista em oferecer imunoterapia, porque a gente sabe que esses pacientes eles respondem muito bem à imunoterapia, é um tumor muito imunogênico. Ok, obrigado, boa noite para vocês, muito obrigado, parabéns a todos os apresentadores, Mário Rino, pela moderação, foi excelente, né? Eu acho que a gente sai sempre dessas reuniões mais feliz, sai com mais informação, e obrigado a todos e a todos aqueles também que estão participando aí, estamos aí com um número bastante expressivo. Boa noite, gente, obrigado, nada além. Obrigado, Marconi. Suzane, quer falar alguma coisa? Não, só para resumir, né, nosso papel da radioterapia. A gente sabe, a radioterapia nas cirurgias que forem menores do que um D2, realmente ela tem seu papel, né? O filho de Thales tem seu papel. E então,
é a nossa realidade ainda no SUS, infelizmente, né? Então, a gente acaba fazendo bastante radioterapia ainda. Lembrar que a radioterapia do MEDIC ou do Intergrupo era uma radioterapia antiga, né? Então, hoje em dia, os novos trabalhos já são com a radioterapia moderna, ou no mínimo conformada, ou IMRT mesmo, nos principais trabalhos. Então, a radioterapia ainda tem esse papel nas cirurgias que não são ótimas. Acredito que vai ser, ainda a gente faz nos pacientes que têm linfonodos positivos, né? A gente ainda não conseguiu responder essa pergunta, porque tem um trabalho que mostra que teve benefício e um trabalho que mostra que não teve benefício. Quimioterapia a gente já sabe que tem que ter, né? De qualquer forma. E vamos esperar, né, o Artiste 2 e o Top Gear para a gente poder definir realmente quais são os casos em termos de linfonodos, se realmente tem esse benefício mesmo ou não, porque nesses trabalhos os pacientes tinham que ser N positivos, então isso vai melhorar bastante a amostra desse tipo de paciente e responder melhor essa nossa pergunta. Mais ou menos isso. Eu queria agradecer e foi excelente, realmente, a discussão. Obrigado, Suzane, mais uma vez. Carolzinha? Só para finalizar, realmente, acho que o caminho para a gente conseguir oferecer mais qualidade de vida e maior sobrevida para os nossos pacientes é esse, é discutir cada caso e saber individualizar de acordo com as características moleculares do tumor, enfim. Acho que é basicamente isso. Bom, amigos, eu queria agradecer em nome da RICO a participação de todos, aos nossos palestrantes. Osamo, muito obrigado. Doutor Euclides, muito obrigado. Doutor Zé Fernando, um agradecimento especial aos nossos debatedores, doutora Suzane, doutora Carol, doutor Marconi. Estou esperando o convite para o hambúrguer, viu, Marconi? De preferência de madrugada. E agradecer a todos da plateia, acho que foi muito produtivo. Gostaria de convidá-los para a próxima reunião, que vai ser em 3 de setembro, o tema será melanoma. E em breve a gente vai começar a divulgação desse novo webinar. Muito obrigado mais uma vez e boa noite a todos. Boa noite, parabéns a todos aí. Thales está tirando onda aí com o bebê dele. Com essa fofura aí, né? É mesmo. Ô, Thales, a cara da mãe, né? Ele está participando da reunião. A cara da mãe, bonito desse jeito é a cara da mãe. É a sorte dele, né? O menino tem que ter sorte na vida, cara. Ele que vai fazer as biópsias líquidas que Thales tanto sonha. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite para vocês aqui com vocês. Obrigado. Rômulo, tu tá aí, é? Estamos aqui na parte técnica, meu chefe. E aí, foi bom, né? Excelente. Perfeito, cara. Trabalho excelente. Público bom, discussão boa. Muito bom. Tudo gravado, não vai ter aquela revisão da aula de endométrio, não. Fica tranquilo. Ah, pronto, pode ir embora, né? Gravei do início. Beleza, brother.